Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de pedir para que você estivesse compartilhando o nosso vídeo, com a nossa reflexão, também curtindo, comentando, e também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para trazer a reflexão na palavra de Deus para as nossas vidas. Eu queria estar orando com você nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó, por todos aqueles que estão assistindo este vídeo, para que o Senhor esteja falando aos seus corações, esteja falando aos nossos corações de forma, ó Pai, que nós venhamos a entender aquilo que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai. Esteja com todos aqueles nesse momento que estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, que o Senhor esteja, Senhor Deus, guardando e protegendo a cada um, fortalecendo e tendo misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, sem muita demora, eu quero trazer uma palavra aqui rápida, objetiva, neste dia. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 32 somente. Mateus, capítulo 15, versículo 32, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. E eu quero falar com você o que nós hoje precisamos para que as pessoas não desfaleçam em seus caminhos, no seu caminho, na sua caminhada, na sua vida. O que a igreja precisa fazer, o que eu, como igreja do Senhor, preciso fazer para que a pessoa não venha desfalecer na sua caminhada. E eu queria pensar justamente nesse versículo, que diz assim: E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Amém? Bom, primeira coisa que nós precisamos aprender, e eu preciso colocar em prática, eu quero pensar hoje realmente bem objetivo. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, estamos vivenciando um momento realmente muito difícil da nossa história, seja política, econômica, religiosa, mas temos visto também que Deus tem levantado a sua igreja para fazer a diferença. E nós precisamos aproveitar esse tempo, essa oportunidade, para fazer a diferença como servo do Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas. Muitas pessoas hoje estão desfalecendo pelo caminho, desfalecendo na sua caminhada cristã, outras desfalecendo longe do Senhor, não conseguiram nem começar, nem iniciar uma caminhada ao lado do Senhor Jesus Cristo. Muitos hoje estão desfalecendo por vários motivos, mas nós podemos ajudar um pouco, como igreja, podemos ajudar um pouco, ajudar uma vida, ajudar, de repente, uma família, ajudar uma pessoa que, de repente, você conheça, que está desfalecendo por N situações. Pode ser por situação de enfermidade, pode ser por uma situação financeira, uma situação emocional, pode estar passando por um momento conjugal em dificuldade no seu relacionamento, pode estar também em dificuldades financeiras que está levando ao desfalecimento e assim também acaba afetando um todo, não só na questão financeira, mas afeta espiritualmente, afeta emocionalmente. Muitos hoje não estão tendo um alimento e isso tem colocado pessoas também para desfalecerem, para estarem desfalecidas. E eu queria, primeira coisa aqui que eu aprendo, essa é a segunda multiplicação de pães, de peixe. Jesus vinha numa batida fazendo curas, milagres, as pessoas estavam o acompanhando. E chega aqui e diz assim, chamando Jesus e seus discípulos. Jesus chama os discípulos. E aí eu fiquei pensando nesse texto que Jesus, nesse período, eu fiquei pensando que Jesus estava... como se Jesus estivesse falando para mim, pastor Luiz Antônio, vem cá. Vem que eu preciso falar contigo. E ele chama os discípulos, chamou os discípulos e disse, tenho compaixão desta gente. E aí sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus é um mestre que nos deixa ensinos maravilhosos. Nós, às vezes, é que esquecemos. E ele fala assim, olha, tenho compaixão desta gente. A primeira coisa que eu tenho que ter
para ajudar as pessoas não desfalecerem na sua caminhada, no seu caminho, na sua caminhada cristã ou não. Às vezes a pessoa ainda não começou a sua caminhada ao lado de Cristo porque ela já desfaleceu antes, não teve nem força para chegar. Muitos hoje não encontram força para chegar nesse caminho. Mas nós que estamos no caminho, nós que somos do caminho, nós que somos pessoas que servem a um Deus vivo, hoje nós que somos considerados cristãos, pequenos cristos, pessoas de Cristo, temos que ter compaixão como Jesus tinha dessas pessoas. Eu preciso ter compaixão do meu próximo. E Jesus chama os discípulos e fala, olha, tenham compaixão desta gente. Jesus, ele nos ensina que nós precisamos, somos nós que temos que ter compaixão. Se nós somos seguidores de Cristo, se somos pequenos cristos, temos que ter compaixão. Se não tivermos compaixão do próximo, se a gente não consegue se compadecer com o sofrimento do próximo, e esse sofrimento passa por várias causas, passa por esse momento difícil onde muitas pessoas hoje não têm um alimento, pessoas não têm o que comer, pessoas hoje sofrendo com a falta do alimento físico, mas muito mais sofrendo com a falta do alimento espiritual. Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas, compaixão de pregar o Evangelho, dizer que elas precisam de Jesus Cristo, compaixão dessas pessoas que a gente sabe que se morrerem sem Jesus Cristo, não tem outro caminho. A pessoa que morre sem Jesus Cristo não tem outro caminho a não ser o inferno. É a palavra que diz isso. Precisamos ter compaixão dessas pessoas que estão longe de Deus. Precisamos anunciar Jesus Cristo para que essas pessoas venham a viver uma vida com Deus também e conseguir desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E ele diz, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E nós precisamos ter uma compaixão de todos, mas precisamos também estar atentos àqueles que estão à nossa volta, pessoas também que estão junto conosco nessa caminhada cristã, estão nesse caminho, precisamos também ter essa preocupação, porque diz que aquele que permanece comigo não tem fome, não tem, há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer, desculpa, sendo que quando nós estamos com Cristo, nós não passamos fome. Eles estavam há 3 dias com Jesus. Eles estavam sendo alimentados espiritualmente. Eles estavam com o melhor alimento que existe, que é o alimento da palavra, o ensino. E esse alimento vinha do Senhor. Aquelas pessoas estavam espiritualmente alimentadas pelo próprio alimento que é Jesus Cristo. Ele mesmo diz que Ele é o pão da vida. Ele diz que Ele é esse pão. Ele fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, aquelas pessoas espiritualmente estavam bem, que estavam com Jesus. E aí fica o ensino para mim e para você como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não basta só alimentarmos o espiritual. Temos que também, como Jesus, ter compaixão, porque as pessoas também sentem fome. As pessoas também querem comer. As pessoas querem se alimentar fisicamente. E Jesus, ele consegue enxergar que eles já estavam há 3 dias com Jesus. E não tem o que comer. Não tinha o que comer. E aí, não quero despedi-las em jejum. Nós não podemos despedir as pessoas em jejum. E, infelizmente, o que nós vemos é que muitas pessoas chegam até nós, não recebem um alimento físico, não recebem um alimento espiritual, não recebem nada, porque nós não entendemos que o primeiro passo para a gente conseguir não despedir as pessoas com fome, seja ela física ou espiritual, precisamos ter compaixão delas. É o que Jesus diz, olha, chamou os discípulos e disse, tenho compaixão desta gente. Se nós não tivermos compaixão do povo, nós não vamos conseguir alimentá-los, tanto espiritualmente como fisicamente. Eu preciso de mudança, eu preciso mudar, eu preciso conseguir chorar com o meu próximo, eu preciso me compadecer do meu próximo, eu preciso ter essa compaixão do meu próximo. E entender que se estamos com Cristo, nós estamos alimentados espiritualmente. Nós estamos com esse alimento, mas e o alimento físico? E aí fala assim, olha,
Não quero despedir em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Meus amados, muitos hoje estão desfalecendo pelo caminho porque eu e você não temos compaixão deles. Porque eu e você não temos demonstrado para eles que somos pessoas que permanecem com Cristo, que estão com Cristo. Essas pessoas, às vezes, elas estão longe do Senhor. E quando nós, todos aqueles que estão com Cristo, não passam fome. Não pode faltar alimento físico e muito menos espiritual. Então, se tem alguém dos nossos também, do caminho, se temos pequenos Cristo à nossa volta, passando necessidade do alimento, nós precisamos servi-los, precisamos ajudá-los, porque se nós somos pequenos Cristo, se nós somos seguidores de Cristo, nós precisamos nos compadecer. E às vezes a gente não tem compaixão daqueles que estão conosco no caminho, daqueles que estão conosco no dia a dia. E aí acabamos deixando eles desfalecerem pelo caminho. E aí a gente vê que Jesus ele fala, olha, não quero despedir em jejum. Não despeça as pessoas sem alimento, principalmente espiritual. Mas para não desfalecer pelo caminho, nós precisamos alimentá-los espiritualmente. Esse é o principal. Mas também alimentá-los fisicamente. Se está faltando o alimento físico, eu e você, como igreja, como seguidores de Cristo, precisamos ter compaixão. Precisamos entender que se nós estamos com Cristo, não tem nos faltado nada. E nós também não podemos deixar faltar para o outro. Então, vamos ter o mesmo sentimento que teve Jesus? Compaixão desta gente? Para que eles não venham desfalecer no caminho? E se você está nessa situação, desfalecendo, nem chegou nessa caminhada, ou está nessa caminhada e está desfalecendo, entrega a vida a Jesus Cristo. Tome uma decisão ao lado dele. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu deixo aqui também à disposição a minha vida para te abençoar. Não fique acanhado. Nesse momento é momento de estarmos juntos, em oração, junto no alimento espiritual, mas também no físico. Se você estiver passando alguma necessidade, pode nos chamar em particular, entrar em contato conosco, seja uma necessidade física, uma necessidade espiritual, uma necessidade emocional, psicológica, que está precisando de ajuda, estamos à disposição, porque eu quero ser como Jesus, ter compaixão dessa gente. Eu quero ter compaixão da sua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.